Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, como você já sabe, o campo e bola está parado, né? Os jogadores estão de férias e realmente o assunto é o mercado da bola. E no caso do Botafogo, a questão do técnico é o principal assunto, né? Além daquelas notícias, vamos colocar assim, que são notícias boatos, né? Porque não são confirmadas. Então, são notícias boatos. São jornalistas, muitos ficam trocando informações, né? Muitos setoristas ali trocando informações. Então, o de São Paulo fala para alguém do Rio de Janeiro que o clube tal tem jogador fulano, beltrano, ciclano, que está interessado no beltrano, ciclano, que ele ouviu dentro do clube de São Paulo, do São Paulo ou de São Paulo, não importa, que os clubes estão interessados em jogadores do Rio de Janeiro. Aí os jornalistas do Rio de Janeiro vão e falam para os jornalistas de São Paulo que também tem interesse tal, e nada disso é confirmado pelos clubes. E tem também aquela jogada de empresário, né? Aquela cavada do empresário para poder valorizar o seu produto, o seu ativo ali, no caso. Então, fica ali, ó, eu tenho uma oferta de tanto pelo meu jogador, você pode dar um pouquinho mais? O que você acha? E quando você dá um pouquinho mais, ele, pô, cara, surgiu alguém ali que paga mais um pouquinho, aumenta aí mais. E aí fica aí nessa cavada de melhor negociação para o seu atleta, né? Para aquele atleta que o empresário representa, que o empresário cuida da carreira do atleta. Então fica nessa. Essas são as notícias atuais que estão envolvendo o mercado da bola. Bom, mas no caso do Botafogo, nós temos uma questão peculiar. Porque no último momento, foi anteontem, aí ontem já começou, anteontem mesmo à noite, né? Já começou essa febre aí desse assunto com relação à demissão ali do David Ancelotti, que pediu demissão ali, ou pediu demissão não, entrou num acordo com o Botafogo para não ser mais o treinador, uma vez que houve ali um ruído, né, de interesse ali, um ruído na comunicação entre clube e o técnico não aceitou algumas coisas, assim dizem, né, a gente nunca vai saber o que foi o certo, mas chegaram num acordo, fizeram o distrato e cada um vai seguir o seu caminho. Bom, então o Botafogo aí parece que estava interessado no Rafael Guanazes, ou está interessado no Rafael Guanazes, técnico do Mirassol. Cara, não vou dizer que não é um bom nome, é um bom nome, fez um excelente trabalho, mas nós já vimos outros treinadores também fazerem excelentes trabalhos no Campeonato Brasileiro por um time pequeno, e quando saíram para um time maior, de maior envergadura, de maior representatividade, de maior investimento, não foram bem. No caso aí, a gente tem o Thiago Carpini, tem o Antônio Oliveira. Eu gostava muito desse técnico português, Antônio Oliveira, novo. Eu gostava, mas não se deu bem no Corinthians, não se deu bem, o Thiago Carpini não se deu bem no São Paulo. Então, é assim, cara, infelizmente, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e tudo vai indo. Mas não quer dizer também que o Rafael Guanazes também vai fracassar, porque os outros fracassaram, né? Nós já vimos também treinadores que começaram assim e que hoje são exponentes no mundo do futebol brasileiro e até internacional. Vanderlei Luxemburgo começou no Bragantino,
o Filipão, né? O Filipão me parece que foi campeão da Copa do Brasil pelo Criciúma. Não sei se vocês lembram, Marcelo Oliveira, foi jogador do Botafogo, inclusive, Marcelo Oliveira, ele levou 2 vezes ou 3 vezes o Coritiba à final da Copa do Brasil. Uma dessas finais ele perdeu para o Vasco, numa outra também perdeu para um time mais forte do que o dele. Levou 2 vezes o Coritiba para a final da Copa do Brasil. Depois foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Então, cara, o futebol é assim. O futebol é assim. Muita gente diz ali, não, queremos um técnico de maior envergadura. Tudo bem, cara, mas isso não significa que o técnico vai chegar e vai ser campeão. O que torna um time campeão, cara? O time campeão, ele é um misto da mentalidade dos jogadores e da mentalidade que o próprio treinador traz para o grupo. O grupo precisa comprar a ideia do treinador, né? Então, por exemplo, o Mirassol, eles compraram a ideia do técnico Guanazes, mas o técnico Guanazes pode chegar no Botafogo e os jogadores não entenderem a ideia dele, correto? Não entenderem a ideia dele. Foi o caso lá da questão lá do Bruno Lage com o Botafogo, cara. Entendeu? Então, tudo é detalhe e tudo será sempre uma grande aposta, uma grande experiência. O que traz uma realidade para o trabalho é a manutenção. E essa manutenção não foi feita porque cortou ali o trabalho do Ancelotti. Vai vir outro trabalho, né? Cortou o trabalho do Arthur Jorge. Cortou o trabalho do Bruno Lage. Cortou o trabalho do Luiz Castro. Por isso não chegamos. Chegamos com o Arthur Jorge. Porque, graças a Deus, ele chegou ainda na pré-Libertadores, né? Contra a LDU lá. Eu acho que ali ainda era pré-Libertadores, ou já era a fase de grupos. Mas ele chegou ali, cara, nos primeiros jogos da competição e engrenou com o Botafogo para frente. Ainda estava no início do Brasileiro, então o trabalho dele deu certo, porque foi uma temporada completa praticamente. Então é mais ou menos por aí. E o Botafogo está na busca. Eu botei ontem aqui, como eu falei, né? Inclusive na capa do vídeo, eu coloquei lá. O vídeo era o 454 ou 554 e o 660. Botei lá. Eram os treinadores que eu já havia falado lá que estavam disponíveis no mercado, né? E aí ontem eu trouxe mais alguns, como os técnicos brasileiros, né? Que seria o Roger Machado, o Mano Menezes, Cuca, esqueci até de botar o Cuca. Tem esses aí que estão também no mercado. Bom, mas aí vamos lá, mais um paliativo ali. Aí vem essa questão de troca-troca. Cara, os jogadores que o São Paulo quer, que é Vitinho, Marlon Freitas e o tem outro que agora eu esqueci. É Vitinho, Marlon Freitas e Savarino. Cara, só um desses jogadores já vale os 3 do São Paulo. Se você pegar o Vitinho, já vale os 3 do São Paulo. Porque os 3 do São Paulo é o Ferrarese, é o Pablo Maia, né? Thiago Maia, sei lá, acho que é Pablo Maia, né? E o Rodriguinho. Só um jogador do Botafogo já vale esses 3. Então, cara, tem que esquecer isso. Deixar pra lá. Entendeu? Vai lá, compra, como eu falei, cara, vai lá, compra, paga e traz o jogador. Não fica assim, eles emprestam, então vai lá e pega o empréstimo. Não fica fazendo esse negócio. O cara vai querer levar o Jefinho? Leva o Jefinho, pô. Leva o Nilton. Vai lá. Aí não vão querer. Entendeu? Então é isso aí. E o São Paulo também não tá errado não, cara. Você quer jogar daqui, eu jogo dali, cada um por si, cada um vai defender o seu. Entendeu? Então por isso que eu falo, cara, aqui é sem mimimi, sem conversa fiada, não tem negócio de mimimi, nem blá blá blá, nem blá blá blá, não tem nada disso, cara. Conversa papo reto. Bom, então vamos lá. Aí agora vem
Sorteio da Libertadores. Desculpa. Sorteio da Libertadores. E aí, meu amigo, mais uma vez eu te falo, cara, a importância de você ver meu vídeo. De você ver meu vídeo. O que eu falei sobre o Ferrarese? Você viu o vídeo que eu falei sobre o Ferrarese? Falei, cara, inclusive, em todas as lives que eu vi, eu coloquei esse post, este comentário. Eu falei, cara, jogadores venezuelanos, jogadores equatorianos, jogadores colombianos, que são os de melhor qualidade, né? Não vou botar aqui jogadores bolivianos. Mas esses jogadores venezuelanos, equatorianos, chilenos, colombianos, esses jogadores estão acostumados com a altitude, cara. Então seria interessante você pegar um jogador qualificado dessas nacionalidades e contratar, que era o caso do Ferrarese. O Ferrarese ainda tem a vantagem de que ele joga de central e joga de lateral. Então você vai ter um jogador ali que, juntando com os seus companheiros, vão te dar um suporte maior quando você enfrentar a altitude. Eu falei isso, cara, antes do sorteio. Porque nós acabamos ficando de fora da fase de grupos. Então agora vamos ter que arriscar na pré-Libertadores. E antes do sorteio, quando surgiu a intenção de contratar o Ferrarese, eu já falava. Aí é o que eu falo para você. Vai lá nos vídeos do ano passado, lá no início do ano, no início deste ano, aonde eu falava sobre o Chico da Costa e o Bruno Sávio, dois jogadores que naquela oportunidade jogavam no Bolívar. Que além de ser hoje o melhor time da Bolívia, é um dos times que jogam na maior altitude. Eu fiz uma pesquisa no ChatGPT sobre os clubes que jogam na maiores altitudes, as 20 maiores altitudes do futebol sul-americano. Aí veio lá a LDU, o Muchucuruna, né? Não sei se lembra que o Cruzeiro, eu acho que enfrentou o Muchucuruna, sei lá, um desses times aí, não sei se foi o Cruzeiro, eu sei que alguém perdeu lá. Não foi eu acho que foi na Sul-Americana, ou até mesmo aqui, foi o primeiro colocado da chave. Entendeu? Então, cara, eu falava isso ano passado, eu falei, cara, contrata esses dois jogadores. O Chico da Costa, inclusive, se provou aí no Mirassol. Ele saiu do Bolívar, foi para o Cerro Porteño, do Cerro Porteño veio para cá, pro Mirassol, e já chegou fazendo gol. E fez, inclusive, eu acho que o Chico da Costa fez mais gol do que o Arthur Cabral, do que o Cris Ramos e do que o Mastriani. Chico da Costa. Depois se machucou, perdeu um pouquinho a posição. Mas era um jogador que eu falava, cara, esse tipo de jogador você tem no seu elenco, e quando você vai para altitude, esse cara já está acostumado. Ele já está acostumado. Imagina um jogador que jogou um ano inteiro no Bolívar, cara, no seu elenco hoje. Pô, você vai para altitude, cara, você tem suporte. Tu tá entendendo? Você vai ter 2, 3, 4, 5 jogadores que já acostumaram a jogar na altitude. O Savarino joga na Venezuela, cara. Ele não deve sentir tanto. O Ferrarese joga na seleção venezuelana, não deve sentir tanto a altitude. Deu para você entender onde eu me posicionei? Há um ano. Já tem um ano que eu falo sobre esse assunto, cara. E falo desta forma que eu te falei. Por isso é que eu te falo, cara, se inscreve no canal, faz o seu comentário, vê se é mentira. Convida seus amigos, fala, pô, meu irmão, esse cara aqui fala uma coisa que ninguém fala isso. Ninguém fala isso que eu tô falando. Eu garanto a você que não fala.
dando exemplo com jogadores, né? Com possíveis jogadores, lembrando o seguinte, jogadores qualificados para estar no seu elenco, como eu falava sobre Luciano Acosta. Procura que você vai ver. Luciano Acosta. Eu estava procurando aqui os vídeos onde eu já falava do Chico da Costa, não consegui achar. Mas é lá pelo vídeo 400 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, você vai achar. Se você se inscrever no meu canal e for vendo aos poucos os vídeos, você vai chegar lá. Você vai achar os vídeos que eu falo sobre esse jogador. Falava sobre esse jogador. Você vai ver os vídeos onde eu falava sobre Luciano Acosta. Agora mesmo, o que vai acontecer com uma das possibilidades do Botafogo? Uma das possibilidades do Botafogo é enfrentar na outra fase, caso passe aí pelos times da Bolívia, é enfrentar na outra fase, a LDU. Inclusive eu falava sobre o Alex Arce. Pode ver os vídeos que eu falo sobre o centroavante. Tem o Alex Arce, que era o centroavante da LDU, conhecido como Haaland das Américas. Tem 31 anos, não é velho, cara. Dá para você contratar. Hoje não está mais na LDU, está no Independente Rivadavia, se não me engano. Mas vale a pena, porque é um jogador provado, é um jogador testado. Para ganhar o apelido de Haaland das Américas, o cara é testado. Então, eu falava do Alex Arce, e aí a curiosidade é que o Botafogo pode enfrentar, além da LDU, pode enfrentar também o Argentino Júnior. E no time do Argentino Júnior joga um jogador que é o Hernan Lopes Munhoz, se não me engano, ele está no Argentino Júnior, que eu falava junto com o Luciano Acosta, que hoje está no Fluminense, né? Eu falava do Hernan Lopes Munhoz, um argentino baixinho, canhoto, camisa 10, que poderia estar no elenco do Botafogo. Né? Então, isso eu já falava há um ano. Já tem um ano que eu falava sobre isso. E se você procurar o vídeo que eu falo sobre o Luciano Acosta, você vai ver. Não que eu descobri o Luciano Acosta, não, no vídeo eu explico. Cara, quem falou do Luciano Acosta pela primeira vez que eu ouvi foi o Josa Novares. Isso aí há um ano, há mais de um ano que ele fala sobre esse jogador. Há mais de um ano. E ele tá hoje aí no Fluminense. Aí ontem um amigo mandou um comentário falando sobre isso. Pô, cara, seria bom o John Textor ver teu vídeo, né? Eu falei, pois é, se ele tivesse visto meus vídeos lá atrás, junto com todos esses jogadores que o Scout mapeia, ele teria visto eu falar sobre o Luciano Acosta. Teria eu ouvido falar sobre o Chico da Costa, sobre o Alex Arce, né? Sobre o Alex Arce. A minha opinião sobre o ponta direita, que até hoje o Villalba não assinou, mas tem lá o Lucas Barbosa. Então, cara, tem muitas coisas que eu falo com um certo, assim, uma particularidade, né? Não vejo isso nos outros canais. E eu já falava, olha, nós podemos pegar uma altitude pelo caminho, cara. Principalmente nessa questão de pré-libertadores. A nossa sorte, num primeiro momento, é que, em virtude de qualificadora, o segundo jogo vai ser aqui no Brasil, né? O primeiro vai ser lá na altitude da Bolívia. O único time que faria o Botafogo escapar da altitude na Bolívia é o Blooming. Mas a probabilidade maior é que seja ou The Strong ou o outro time lá, que também tá lá na briga. E o mais fraquinho é o Blooming, que é o único que não tem altitude. E aí nós vamos ver o segundo jogo no Brasil. Mas se for contra a LDU, na terceira fase, no caso, cara, nós já vamos ferrar, porque vamos ter que disputar o segundo jogo lá. E assim como foi o ano passado, esse ano, aliás, que nós fomos eliminados pela LDU lá na altitude. Né? Não fizemos um bom resultado aqui, quando chegou lá perdemos. Eles fizeram 2-0, se não me engano, ou 3-1. E acabaram o jogo. Acabou o jogo.
pra gente. Acabou a competição. Então, é dentro disso aí que eu falo para você, cara. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação, compartilha, principalmente convida seus amigos, traz seus amigos, bota isso no grupo do WhatsApp lá de Botafoguense que você tem, entendeu? Comenta nos outros canais que você viu o meu vídeo. Cara, ó, esse negócio aí o fulano falou. O Celcinho lá do canal Botafogo Sem Mimimi falou. E aí as pessoas vão conhecer. Ah, o próprio Anderson Mota, outro dia ele me ajudou, cara. Eu tinha um pouquinho, eu acho que ele trouxe ali pelo menos 80 pessoas ali pro meu canal. Porque ele fez o anúncio ali. Hoje eu boto as mensagens lá no canal dele, ele não lê algumas, mas a maioria ele não lê. Mas ele me ajudou. Os outros nem falam. Tá? Então, cara, esse é a ajuda que eu te peço, ok? Então é isso aí, um grande abraço. Saudações alvinegras.